Olá, eu sou Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do jornal Estado de Minas. É um prazer ter você aqui na mesa com a gente para mais um episódio. E no cardápio de hoje, nós temos uma bebida que tem sido cada vez mais vista aqui em Belo Horizonte. É um refrigerante de guaraná e limão que nasceu da ideia de um jovem empreendedor. Ele resolveu encarar de frente as grandes marcas para trazer para a gente um produto que é mineiríssimo, artesanal, refrescante e que tem pouco açúcar. E ele está aqui para contar toda essa história para a gente. É o Eduardo Quick, criador do Guaramão. Ei, Eduardo, muito obrigada por ter você aqui. Estamos muito felizes com a sua presença. Oi, Celina. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui para contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do Guaramão e de mais algumas invenções que estão por vir aí. Vamos bater um papo aqui, com certeza vai ter muito assunto para a gente falar. Vamos lá. E eu quero começar entendendo primeiro de onde vem a sua relação com o mercado de bebidas. Eu sei que você já passou por suco, por Uhum, kombucha. Me sim. fala um pouco desse histórico até a gente chegar no refrigerante. Então, eu sempre quis empreender, né? Então, desde que quando eu saí da faculdade, eu trabalhei no banco durante um período, não era uma coisa que eu gostava na época, né? Que eu sempre gostei de criar coisas. E aí eu tirei um tempo depois que eu saí de lá para poder pensar e começar a empreender. E eu passei por vários negócios. E em um determinado momento, a minha tia, Júnia Quick, ela é fundadora do Néctar da Serra, que é um dos restaurantes mais tradicionais, né, de alimentação saudável daqui. Aliás, deixa eu só te interromper, porque é importante a gente fazer essa pausa para Aham, contextualizar a sua família, que é de sim, pessoas criativas e empreendedoras, isso né? é verdade. Além da Júnia, temos o Rafael, que é seu Isso, irmão, que é do Grupo Viela, de Todas as isso. Casas, que é designer também. Sim, E sua sim, mãe maravilhosa, Regina Miski, que é uma artista têxtil que faz um sim, trabalho muito lindo, né? sim. Então vem daí muito essa Muito, de sua. criação, de invenção, né? Tem várias coisas. O café Jitiboca também, que o meu outro irmão Ah, também tem a sim. parte, né? A Copa Cozinha, que também tá na família Maíra, sua da Maíra, exato, cunhada. né? Gente, são muitas coisas, né? E acho que uma das primeiras nessa parte de alimentação da família, aqui em BH, foi a minha tia. E aí, né, a história do Néctar, não vou entrar em detalhes, mas ela criou o Néctar, depois deixou com a família do marido e foi velejar com o marido do mundo. Elas ficaram 13 anos velejando. E aí, quando eles retornaram, que foi em 2009, eles queriam implementar novas ideias. E aí foi quando ela me convidou, eu já estava fazendo alguns projetos na época, ela me convidou para poder participar. Nesse aí levou um tempo e a gente começou a conversar mais em 2011. E na época a gente fez o Quick Natural, que basicamente era um laboratório de criação de coisas para o Nectar. Foi o delivery do Nectar durante um longo tempo e a parte de pronto para levar. Né? Tá. Nessa época a gente fez o kombucha, que está lá até hoje, os congelados, vários das sobremesas que eles têm até hoje ainda estão lá, o brownie funcional, enfim, um monte de coisa. E lá é o lugar mais famoso do suco de BH. Então foram praticamente 10 anos nesse projeto, Tá. né? Então, a minha bagagem de bebidas veio através daí. E aí, essa é uma ponta da história. A outra ponta da história foi meu irmão, que você citou, o Rafael, que é designer, morava em São Paulo, e voltou para BH para abrir uma cervejaria, que é a Viela. Na época que ele estava abrindo a cervejaria, ele falou comigo que eles iam inaugurar e que eles iam fazer a parte de bebidas alcoólicas, no caso, as cervejas. E ele falou: ó, nós não queremos trabalhar com nenhuma grande marca, a gente quer trabalhar com um refrigerante artesanal. Você tem um conhecimento, um portfólio enorme, inventa um refrigerante pra gente. Simples assim, Simples né? assim. E o que que passou na sua cabeça para poder aceitar essa proposta que à primeira vista parece até maluca, né? Sim, Porque sim, se a gente for resgatar a história, eu acho que tinha mais de 70 anos que não tinha um refrigerante local sim. novo aqui, né? E aí, o que que te deu que você falou, não, vou encarar essa ideia? Então, eu sempre gostei de criar, né? Hoje lá nos próprios, na época, os produtos que eu desenvolvi de criação, assim, né, que estão na época do Quick Natural, muitos estão no Nectar até hoje, como um dos que fazem mais sucesso. E aí, quando ele me deu o desafio, eu achei ótimo, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Sim.
E aí eu peguei como inspiração um suco do néctar, que no verão é um dos principais, que é o de guaraná com limão, que eles batem guaraná, gelo e limão. E aí eu peguei aquela inspiração do verão, da refrescância, e um dos meus objetivos era fazer alguma coisa que não fosse enjoativo. Que a Tá. pessoa fosse tomar uma vez, ah, legal, tal, mas não ia querer tomar. E eu peguei um outro que foi meio de frutas, assim, de morango, amora e limão, uma coisa meio inspirado meio que na Pink Lemonade, assim, sabe? Uhum. E aí acabou que no dia da inauguração do juramento, foi o primeiro juramento 202, né, mais conhecido como Jura, eu levei os dois para eles, os dois barris, né, eles colocaram gás lá na cervejaria, neles que eu não tinha equipamento, só fazer o suco. E aí teve uma cena curiosa que foi na hora que inaugurou mesmo, eles colocaram os dois. E como era muito, muito, muito artesanal, feito totalmente baseado num suco, na época, os carocinhos das frutas vermelhas entupiram a chopeira. Que isso? E aí não saiu nenhum único copo do outro sabor. Então Só ele de Guaraná. entupiu só do Guaraná, que na hora já ganhou o nome de Guaramão. Só já, não, Guaraná com limão não, é Guaramão. A gente Ah, na então o hora nome nasceu assim. nasceu que a gente precisava, assim, na hora de pôr o nome, né? Que eles tinham aquele painel, né? Que você Aham, colocava aquele painel antigo com as letrinhas amarelas, aham. e aí tinha que colocar. E aí surgiu o do Guaramão. O outro não me lembro, porque ele foi tão relevante, assim. E aí, quando foi um sucesso, o pessoal amou o Guaramão. E aí eu falei com meu irmão depois, cara, e aí como é que nós vamos fazer com aquele outro sabor? Que outro sabor? Esquece aquilo lá. Agora é Guaramão, não tem outro sabor não, é Guaramão. E assim ficou. E aí a gente começou só lá, e nos primeiros 4 anos ele foi vendido só no barril e só lá na Viela, praticamente. Foi só lá para eles. E esse desafio de criar a receita de fato, assim, de testar proporção e tal, de chegar no ideal, foi muito difícil? Ó, depois que foi ficando difícil foi na hora de invasar, porque na época Ah, lá tá. era muito assim, os meninos inventavam moda, aí enchia o copo de gelo, aí colocava rodela de limão. Na época tinha um pessoal também fazendo uma bebida de gengibre, aí eles colocavam guaramão com espuma de gengibre, então era muito livre assim. Às vezes eles me falavam, ó, ficou muito doce, mexe um pouquinho, porque eu não tinha nenhuma experiência com essa parte de carbonatação, de colocar gás na bebida, como é que ele reagir. Aí esses ajustes foram sendo feitos depois quando a gente foi engarrafar. Porque nessa época era assim, eu tava lá tocando Quick Natural, eles me ligavam, ô, acabou o barril. Aí a gente ia lá, buscava aquele barril, que era deles, inclusive, enchia de suco, devolvia o suco, eu mandava o suco pra eles. E Caramba. aí eles faziam todo o processo de colocar gás na cervejaria. Foi assim, Uhum. era muito artesanal, a gente foi evoluindo aos poucos, assim, né? Aí depois veio esse desafio de fazer os testes e não, aí que levou mais E tempo. você começou então a fábrica totalmente do zero, né? Você não tinha nenhuma estrutura até então. Não, nenhuma. O que aconteceu na época foi que esse projeto do Quick Natural foi evoluindo, ele acabou meio que quase virando uma startup, assim, porque a gente começou a ser procurado na época por grandes empresas, tipo Vale, ArcelorMittal, VLI, Fundação Dom Cabral, para a gente poder fazer lanchonetes. E aí Ah, eu acabei criando um modelo de lanchonete autônoma, e aí o modelo da minha empresa foi todo para esse. A gente tinha lanchonetes autônomos de comida saudável dentro das grandes empresas. E aí com a pandemia, né, home hum, office, e aí enquanto o pessoal que veio criando uma coisa similar que eu tinha na época, que foram esses mercadinhos de condomínio, né? O uhum. pessoal se deu muito bem, todo mundo foi para casa e eu fui da leva que perdeu tudo que tinha feito. Então perdi a empresa, perdi tudo. E aí o Guaramão pausou, né? Junto. E aí o que aconteceu depois foi que o meu irmão falou, cara, o mercado vai reabrir, nós vamos voltar com os restaurantes, a gente queria muito o Guaramão. Ah, tá. Aí eu falei, não tem como produzir, fechei a fábrica, fechei tudo. Ele falou, não tem problema, faz lá na Viela, né, pra você não ter que investir nem nada, mesmo que eu não tava nem podendo. E aí, viabilizando, a gente entendendo que é um negócio que pode dar certo, aí você se vira e corre atrás de montar sua fábrica. Aí eu fui, né, meados de 2021, eu fui fazendo isso, fiquei lá até início de 2022, mais ou menos, meados de 2022. Aí começou a atrapalhar lá, né? Começou a incomodar o Guaramão, porque quando a gente, né, aí eu conto daqui a pouco, quando a gente fez a garrafinha bojudinha e colocou lá, aí de repente veio a Bruna atrás de mim,
a Bruna Martins, né? Colocar no Florestal, que ela estava inaugurando o Florestal. Então o Guaramão meio Ah, que nasceu sim. lá também junto Aham. lá. Aí Legal. veio o pessoal da Copa Cozinha, e depois veio Uhum. aparecendo o pessoal Frau Bondan, Quintal Vegan, Las Ticas, e vários outros restaurantes foram aparecendo, e de repente a gente, sem nem ter feito, né, nenhuma ação comercial, já estava em 20 restaurantes. Aí mesmo falou, cara, agora tá atrapalhando um pouco a cervejaria, acho que tá na hora de você achar um cantinho. E aí assim foi. E então você não teve aquela situação de ter que bater na porta dos lugares e oferecer o Guaramão? A coisa, o sentido foi inverso mesmo? Foi. As pessoas te procurando para Sim. servir o Guaramão. Basicamente até hoje, agora que a gente está tendo conversas de estruturar mais uma parte comercial, que ainda sou eu que faço. Até Tá. hoje, mas é muito assim, toda semana aparece quatro, cinco, agora já está aparecendo também empórios e tal, mas antes era só restaurante. Parece, ah, eu sou fulano, fui lá no Mercado Novo, conheci o Guaramão, queria trazer para aqui, queria colocar. Ou então, minha cunhada foi almoçar num tal lugar, viu o seu refrigerante, falou que é muito bom. E assim foi indo, foi acontecendo. Recentemente, que aí eu procurei alguns lugares que falaram, esses lugares eu quero estar, Uhum. né? E esses lugares foram Chapuri, Café Tá. Palhares, mais recentemente agora no Nice, né? Legal. Que tem muito uma questão de Minas, de É, ter essa tradição, essa história. sim, são uns bem tradicionais assim, né? E Tá. eu falo, não, esses eu faço que até para falar, né, que o Guaramão tá nesses assim, então foram uns que eu procurei. Eu conversei com o Flávio do Chapuri, levei para ele, adorou, a gente colocou lá. O André do Palhares também, a turma, a galera de BH é muito legal, né? Então, assim, o pessoal que não tem algum mega contrato de exclusividade, que acaba ficando amarrado, a gente tem uma abertura muito bacana. Aí acaba que o desafio nosso, às vezes, ele acaba sendo para o cliente final, né? Que ele que não, em alguns lugares que ele não conhece o Guaramão, como que ele vai fazer? Porque a abertura dos restaurantes a gente tem uma abertura muito boa, sabe? Então você não teve nenhuma situação de dificuldade nesse processo assim de resistência das pessoas, já é um refrigerante local, não conheço, é novo, né? Não tenho referência. Você não passou por isso, sempre foi muito. Ou a gente não teve muito problema com isso. Acho que devo muito isso também ao meu irmão e aos sócios dele, Uhum, porque a gente entrou já num lugar que estava explodindo, né? Na hora que a gente entrou ali no Mercado Novo, bem quando inaugurou o Mercado Novo hoje é ponto turístico, né? Virou ponto sim, turístico BH. Então o Guaramão virou meio que um queridinho ali e o pessoal, todo mundo queria ter. foi uma Ah, vitrine é, excelente foi para maravilhoso vocês, pra gente, né? foi maravilhoso. Aí depois, é óbvio que a gente, na hora de entrar em novos pontos, lugares que a gente ainda não é conhecido, furar aquela bolha, é que a Tá, gente, né, não vou nem falar enfrenta uma dificuldade, não, mas a gente tem que dar um pouco mais de explicação. tá, Mas eu também tive suporte até mesmo, né, do pessoal deles lá, que é a Oficina Paraíso, que fez até o projeto do Café Nice agora. sim, Tem muitos projetos legais, então toda essa parte da arte do Guaramão, do design do Guaramão, a cultura, a identidade, foi tudo feito com eles. Então a gente consegue, com poucas palavras, assim, com a imagem que a gente tem das nossas embalagens, você já consegue passar muito da essência, sabe? Os tá. quadros que a gente coloca nos restaurantes. Uhum. Então isso abriu muitas portas, assim. E hoje a gente tem um acervo bem legal na hora de apresentar para um lugar novo, que meio que encanta o pessoal, assim, eles veem aquela coisa, né? E a gente tem muito essa questão mesmo do resgate afetivo com as marcas, aquela coisa Tá. da época que o pessoal traz muitas lembranças, né? Mas isso eu conto mais daqui a pouquinho também. E o lado de ser um concorrente das grandes marcas, porque a gente está falando realmente de Uhum. indústrias gigantescas, Sim, né? sim. Como que é enfrentar essa concorrência num mercado que a gente sabe que é concorrido mesmo? E isso que você falou, tem contrato de exclusividade. Muitas vezes essas Uhum. grandes empresas oferecem várias facilidades, freezer, né, para o lugar e Sim, tal. sim, sim. Como é que é julgar esse jogo, né? Sendo uma empresa que ainda é pequena, local e tal, e conseguir ter esse mercado. Olha, basicamente eu vejo muito como a gente levar um lado mais humanizado, assim, sabe? Que as coisas mega corporações é aquela coisa muito, é número, aquele Sim. tanto não sei nem.
como explicar assim, as pessoas não têm contato com quem que é, você tem aquele tanto de coisa Sim. muito burocratizado para acessar. E a gente basicamente vai no bate-papo. A gente vai lá, senta, conta história, conversa, senta na mesa lá com o dono do restaurante, fica lá uma tarde batendo papo, conversando, contando história, contando isso que eu tô contando para vocês, né? Uhum. E o pessoal, pô, eles têm os desafios deles. Todos os donos de restaurantes passam muitos apertos, têm os desafios. Então acho que a gente tem uma identificação assim, sabe? O pessoal cria uma empatia, gosta do produto, aí experimenta, né? Obviamente que sou suspeito para Sim. falar, mas eu gosto do Guaramão. Então o pessoal prova, acha gostoso, acha a garrafa legal, eu mostro as coisas. Então, assim, esse é o primeiro passo. O segundo passo que a gente tem, porque a gente não tem essa verba enorme de publicidade, né, para agir. Uma coisa legal que a gente faz, a gente tem um ótimo relacionamento com os garçons. Então, quando a gente entra no Ah, restaurante, a gente marca uma ativação, onde que eu vou lá, a gente tem um kit para dar de presente para os garçons levarem para casa, aí eles tomam guaramão com a família, e, poxa, pensam, "Nó, que, pô, esse pessoal bacana, me trata bem pra caramba, né? E, pô, vou oferecer para os clientes. E assim a gente vai criando meio que um laço assim com as pessoas, né? Aí a gente dá para o pessoal da cozinha também, né? Para eles não ficarem com ciúme do sim. pessoal do atendimento, porque quem que vai vender o guaramão mesmo para a gente são os garçons. E aí a gente faz isso, a gente às vezes faz umas metas, né? O pessoal bater uma meta, vai ganhar um kit churrasco para eles fazerem alguma coisa, né, entre eles, ou eles sortearem. E aí é isso, a gente faz algumas visitas e vai batendo papo. Eu crio é, muitas ideias para a gente poder tentar aproximar deles, que é uma coisa que a gente está sempre pensando em novas coisas, e até mesmo o meu entregador também, assim, é uma coisa que eu converso muito, dele ser um cara legal, assim, sabe? E isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer um time bacana no Ai, que Guaramão, bom. de ser muito atencioso, e aí cada uma dessas pecinhas somadas vai fazendo as pessoas, na hora de chegar, ah, pô, você é de fora, você conhece um refrigerante que é daqui? Chama Guaramão. Não, prova que você vai gostar. Então a gente tem muito esse trabalho mais humano, assim, para poder conquistar Sim, nosso que é espaço, né? super importante, é. E agora vocês já extrapolaram aí as fronteiras de Minas, né? Já estão em São Paulo, Sim, já estou sabendo que vão abrir outra unidade, inclusive em São Paulo. Me fala sim. dessa expansão e planos também, ou já tem contatos para ir para outros estados também? Como é que tá esse caminho aí do Guaramão fora de Minas? Então, essa parte primeiro da loja, a loja é a Minerada, que é uma collab que a gente fez entre algumas marcas, são 5 marcas aqui de BH, que é o Guaramão, o Café Jetiboca, a Tá. Copa Cozinha, a Cachaçaria Lamparina e a Aveia Tapeçaria. A gente pegou um ponto no Copan, fizemos uma coisa meio provisória, mas assim foi um sucesso tão grande que Não, a gente ponto maravilhoso. conseguiu levar a essência, não são só os produtos. A gente tem a gerente da loja que chama Gabi, ela era da Copa, então ela recebe as pessoas quase como se estivesse recebendo na casa, assim, sabe? Aham. É muito legal. E aí acabou que foi um sucesso muito grande. A gente agora teve uma oportunidade de abrir uma segunda unidade. Estou dando até um spoiler aí, Opa, deve rolar aí para o final de outubro. Vai legal. ser em Pinheiros. E a gente está em vários restaurantes em São Paulo. Geralmente o pessoal também é assim, grande parte é gente de BH que empreende fora. E alguns foram turistas de fora que viram, ouviram a gente em alguma reportagem, alguma coisa e procuraram a gente. Uhum. Mas a gente está em São Paulo, a gente já está em alguns. Vamos falar aí, já estamos em quase. São 5 ou 6 lugares já em São Paulo. Ótimo. A gente já tem 2 lugares na Bahia. A gente entrou no Rio de Janeiro semana passada, naquele mercado novo, esse mercado São José que abriu lá, até meio que inspirado no Mercado Novo. Uhum. Eles fizeram lá, foi o prefeito Eduardo Paes que inaugurou, e já tá super legal. Foi no Empório Mineiro que abriu lá. Oh, Assim, o legal. pessoal levou, sei lá, umas 300 garrafas de Guaramão, vendeu em 3 dias tudo. Foi muito legal. E Brasília a gente também tá, em Minas a gente tá em várias cidades de Minas. E basicamente o pessoal vem procurando a gente. Aí vem procurando, a gente vê uma forma de viabilizar. Alguns buscam e levam por conta própria, outros a gente tem que buscar aí juntos pensar numa solução, mas é sempre igual eu falei, é tudo uma coisa bem, uma prosa mesmo, a gente conversa, Uhum. conta história e aí vai andando, né? Meu Sim. foco mesmo é Belo Horizonte. O Ah, foco tá. nosso é BH.
Tá. Mas quem quer levar para fora, a gente coloca o Guaramão fora. E seu foco é também mais gastronomia, porque eu fico pensando assim, por exemplo, supermercado não é Uhum. uma possibilidade, né, de chegar no consumidor final de uma outra Sim, forma, sim. né, num outro contexto. Você pensa nisso? Tá em vista, a gente não entrou em supermercados ainda por uma questão estratégica, porque eu vejo, a gente até participou de uma feira em São Paulo, que é uma das principais de bebidas, chama Soft Drinks. Eles têm, junto ela e a Conacon, que é de kombucha e de bebidas não alcoólicas. Você vê muitas empresas novas que a estratégia deles é entrar em supermercado. Aí o Ah, pessoal fica naquela coisa de bater influencer e fazer não sei o que lá para ficar conhecido. E eu acho que é muito mais difícil de você vincular assim um carinho, uma identificação das pessoas com a sua empresa, já chegando naquela coisa, naquele mundo de 1 milhão de produtos. Então a estratégia do Guaramão é como um bom mineiro ir comendo pelas beiradinhas, devagarzinho, mas com passos sólidos. E a ideia nossa é que os restaurantes, você tá ali com mais 6, 7 bebidas, né? Que não são alcoólicas no caso. sim. Enquanto no supermercado você vai ter 100. E aí a gente tem ali o suporte do garçom, do dono do restaurante, de um quadro na parede que a gente coloca, do boca a boca, e assim vai espalhando. Porque você chegar no supermercado sem ser conhecido, você vai ficar lá na gôndola lá até vencer. E é um mercado muito competitivo, você tem assim, uma margem muito apertada. Então a gente optou por ir pelo caminho dos restaurantes, que agora já estão abrindo para empórios, padarias, e acho que, né, um dos próximos passos, quando a gente já tiver com a marca mais espalhada, e naturalmente a gente vai chegar nos supermercados. Ótimo. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho para mostrar para vocês o nosso conteúdo que a gente publica toda semana. A gente tem 2 cadernos de gastronomia, sai às segundas. Nesse aqui, inclusive, Eduardo, a gente está falando sobre o futuro da profissão do garçom, que é realmente uma profissão essencial, né? É o vendedor mesmo que está ali na ponta no atendimento, né? Então é importante essa discussão. E aqui no Degusta, que sai às quintas, nesse aqui, por exemplo, a gente mostrou alguns chefes do interior que fazem trabalhos brilhantes com ingredientes locais aqui no interior de Minas. E também no nosso site, em.com.br/degusta, você tem notícia todo dia nova, fresquinha, para se atualizar aí dos assuntos de gastronomia. E Eduardo, me fala o seguinte, por que você acha que os refrigerantes locais antigos, eles estão tanto no imaginário das pessoas, assim, que a gente lembra sempre, né, Uhum, de muitos que inclusive nem existem mais. sim. E você imagina que o Guaramão, daqui a algum tempo, vai ser também esse, assim, que as pessoas vão ter sempre essa boa lembrança dos bons momentos. Como é que você enxerga isso? Então, o Guaramão, a parte da identidade dele, né, da garrafinha, né? A gente saiu do barril e foi para garrafa, né? Até contar uma curiosidade que a garrafinha nossa redonda, ela até é uma garrafinha de corote, né? Que a gente escolheu de propósito Aham, para poder se diferenciar. Isso é uma garrafa tá. caricata, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui todas elas para E aí eu vocês. conto mais umas histórias legais. Isso. Mas a nossa identidade já é inspirada nos refrigerantes antigos, né? Nas embalagens dos anos 50, 60. E a nossa grande inspiração que eu posso falar que a gente tem tá aqui em casa mesmo, que é a Maticoro. Nós somos, assim, Sim. fãs número 1 da Maticoro. Então, assim, a gente inspira muito no que o pessoal fez, que é um trabalho que é muito cuidadoso. Eles têm um trabalho também, eles são um pessoal muito legal. Inclusive, eles tem que agradecer muito eles ajudaram muito o Guaramão. Ah, é mesmo? Você procurou então, pessoal? Sim, o Que pessoal, legal. através de né, algumas pessoas que têm amizade com os donos lá, eles receberam a gente, deram várias dicas, várias coisas, Olha, que assim, sabe? bacana. E a gente vê, eu mesmo tenho lembranças dessas épocas, assim. Eu acho que como é uma empresa local, que eles já tinham, igual eu tento fazer hoje esse trabalho com os restaurantes, né? Na época não tinha grandes hipermercados, grandes supermercados, era muito aquelas mercearias de bairro. E eu acho que provavelmente as pessoas tinham um vínculo muito forte porque tinha aquele contato do vendedor que ia lá, batia papo com o dono, Sim. comprava, ou ia na própria fábrica antigamente retirar. Então isso foi tendo um vínculo muito forte e a empresa ia, né, trazendo as pessoas iam assimilando essa parte
da bebida com a família, com os almoços de família no domingo, de encontrar as pessoas. Uma coisa que quando foi virando esses mega supermercados e essas mega empresas foi se perdendo. Sim. Cada um compra lá, cada um tá naquela correria maluca. E o que eu vejo muito são essas lembranças que as pessoas têm. Outro dia eu fui ajudar a fazer uma entrega, porque a gente teve um pico e o carro não ia conseguir chegar a tempo nos lugares que a gente tinha se comprometido. E aí eu cheguei com os guaramão, com os fardinhos para entregar, e aí uma pessoa que tinha saído já do estabelecimento voltou correndo, nossa, finalmente, estava sem guaramão aqui. Aí eu falei, pô, não, chegou, tá aí pra você. Aí ele, não te contar, eu sou do Rio de Janeiro, tinha um refrigerante que eu não lembro o nome que ele falou, refrigerante que eu tomava todo domingo na casa da minha avó, e isso aqui me lembra demais, isso aqui me faz voltar para aquela época. Que E é esse legal. um dos objetivos que a gente tem, Tá. sabe? Acho que volta porque a gente falou no início da conversa, que é humanizar esse processo, é voltar a ter boas lembranças, sabe? Voltar a trazer alguma coisa que vai resgatar aquela lembrança de infância, aquela coisa que a pessoa tinha naqueles momentos mais especiais que ela lembra, sabe? Eu acho que um desafio nosso é meio que conseguir passar isso com o Goramon, né? Ótimo. Agora vamos falar de sabores, então, Hum, porque além do Guaramão, Guaraná mais limão, você uhum, lançou um sabor sazonal, né? Que sim, é o de jabuticaba, que é o sim. jabuticabão, né? Uhum, Que é jabuticaba e limão, não é isso? isso E mesmo. aí eu quero que você me conte como é que foi, de onde que veio essa ideia, como é que foi também o processo de criar essa receita Uhum. e quando que a gente vai ter ele de novo, porque eu experimentei. Consegui comprar um e é Você foi maravilhoso. sortuda, que durou pouco e foi embora rápido, né? Mas, ó, então, a jabuticaba é uma, tem uma ligação com os mineiros absurda, né? Acho que quem não tem alguma pessoa próxima, um pé de jabuticaba, né? Já foi em algum sítio, já foi em algum lugar. É uma Sim. coisa que tem uma paixão muito grande. E eu, desde que eu comecei a fazer o Guaramão, eu vinha com essa ideia de fazer. A minha mãe, além de trabalhar, né, fazendo as peças dela lá de design de produto, ela adora também fazer coisa de cozinha. É E ela tem mesmo? umas Ó, geleias muito boas. E uma que ela faz, que inclusive ela fez, que ela tem pé de jabuticaba em casa, ela fez, deu pra gente essa semana, foi que geleia de jabuticaba. delícia. E aí, a ideia que a gente pegou de fazer, que eu peguei de fazer esse produto, eu queria ter feito ele em 2023. Só que eu tava ainda numa fase assim, né? Ainda tava desbravando o Guaramão ainda com muitas coisas. E aí, quando chegou na temporada do ano passado, né? Eu tava vendo as notícias já, da sazonalidade estava chegando da Jabuticaba. Eu procurei o pessoal do Festival de Jabuticaba de Sabará, Tá. que é referência no Brasil, Sim. né? Acho que é o maior festival de jabuticaba que tem. E aí eu conversando com eles, né? Eles me passaram alguns contatos de alguns produtores. E aí eu peguei aquela essência da geleia, né? Que tem Ah, uns toques assim, né? No final das produções de geleia artesanal, você sempre espreme um limão no final, que é com o objetivo de ah. quebrar o doce para não ficar Uhum. enjoativo. Então o limão ele é muito coadjuvante assim, sabe? E Tá. então eu peguei aquela inspiração e falei, eu vou transformar isso no refrigerante. E aí eu fiz em casa, eu fiquei Sensacional. fazendo isso em casa à noite. Eu saía do Guaramão à noite e ficava em casa lá, fazendo 1000 testes, assim. Todos os produtos, basicamente, que eu vou criando, eu vou fazendo em casa à noite. Depois, quando sai ali aquele protótipo, aí eu levo para a fábrica para ir aperfeiçoando. Ah, Mas aí foi isso, a gente fez aquilo, eu fiz um teste, ficou bom pra caramba, eu adorei, assim, falei, não, vamos levar, né? E aí a gente soltou ele no final de dezembro do ano passado, eu divulguei. Foi uma loucura, né? Foi assim, uma febre. A gente até teve uma reportagem, né? foi. A gente falou sobre Que a gente, ele. exatamente, que vocês fizeram. E ele, assim, durou menos de um mês. Foram cerca de 7.000 garrafas. E até hoje, toda semana, alguém pede, eu quero comprar o jabuticaba. Então, durou só um mês, né? Então, o que que a gente fala para essas pessoas que querem beber de novo? Então, esse ano eu tô, né, assim, vendo tudo que eu fiz ano passado com um aprendizado, porque foi assim, parece simples, mas na hora de pegar a jabuticaba para poder fazer, foi uma loucura na hora de fazer os testes, assim, sabe? E não é Assim, fácil extrair, né, o não, sabor da jabuticaba, né? não, ela é uma fruta complexa, né? Primeiro porque a jabuticaba você tira ela do pé de manhã
de tarde você já tá com aquela, ela já perde aquela coisa e já começa a murchar, começa a aparecer aqueles mosquitinhos. Então é uma fruta chata de trabalhar. E também aquela membraninha da parte do caroço, nossa, entupiu os equipamentos todos na hora de Nossa. testar. O pessoal da equipe ficou assim, num estresse, porque foi meio que assim, gente, vamos fazer, vamos fazer. Pegou, julgou. Esse ano eu tô fazendo uma previsão de fazer, no mínimo, umas 10 vezes mais do que eu fiz ano passado. Olha que notícia boa. Agora depende da chuva, porque a jabuticaba ela é totalmente atrelada na chuva. Ano Sim. passado ficou 6 meses sem chover, atrasou e foi ter jabuticaba em dezembro. Né? Toda semana eu estou conversando com o pessoal de Sabará. Eles acham que esse ano não está tão seco igual ano passado, que deve Tá. chegar a jabuticaba aí para final de outubro, início de novembro. Sendo assim, tem grandes chances de final de novembro Termos jabuticabom. termos jabuticabão. Que bom. E espero que esse ano eu consiga realmente concretizar essa ideia de fazer 10 vezes mais, porque o pessoal tá doido pelo Que jabuticabão. vai vender fácil, né? A gente sabe. Nossa, é uma coisa de doido. O pessoal fica doido quando fala que é de jabuticaba. É, muito bom. E outros sabores sazonais? Você pensa nisso? Aquele primeiro sabor que estava junto com o guaraná lá no início. Você Uhum. pensa em ter outros sabores sazonais? Essa ideia é uma das minhas ideias preferidas de atrelar a safra de fruta, de fazer algumas coisas, Tá. edições limitadas. A gente fez vários projetos, né? Eu fiz com a Bruna, da Jambruna, a gente fez para o Carnaval o Jambrunão, que é uma junção do Guaramão com a Jambruna, que é a cachaça de jambu, Jambu. e um toque de laranja que a gente colocou. Então, E ele essa já é foi uma bebida alcoólica, isso, é uma né? bebida mista alcoólica, leva, né, Sim, cachaça e é. tal. Mas foi um sabor que a gente fez, né, apesar de ser alcoólico, a gente fez. Aí depois a gente soltou, virando no abril para maio desse ano, a gente fez o Guaramão sem açúcar, que é uma coisa que nesses anos todos, mesmo o Guaramão sendo menos doce, ele tem cerca de quase 40% menos. E não é por essa obrigação de legislação que hoje tudo tem, né? Alto sódio, alto em gordura, Sim. alto em açúcar adicionado. E os refrigerantes estão fazendo a redução para tirar a lupinha. O Guaramão já nasceu sem, ele nunca precisou de preocupar com isso. Olha Ele que sempre foi bacana. menos doce. Uhum. Mas mesmo assim, as pessoas queriam o Guaramão sem açúcar. Então, é uma, né, esse não foi um sazonal, mas foi um novo produto. Foi esse desafio, porque eu fiquei quase 2 anos desenvolvendo o Guaramão Zero, porque eu não queria lançar um novo Guaramão para colocar, sei lá, sucralose, aspartame. Então, Tá. meu desafio foi como usar o stevia, que é um adoçante natural, né, o Uhum. melhor que tem, sem deixar aquele saborzinho. E aí a gente conseguiu, fez com corante natural, tá um produto super legal. E a gente fez então esse Guaramão que foi lançado em maio. E aí eu tava quase que eu soltei no Dia dos Namorados uma edição especial aí que vou deixar para contar ela só ano que vem, Isso. Dia dos né? Namorados, ano que vem, a gente vai descobrir. Exatamente. E aí agora chegou perto e já começa o jabuticabão. Não posso ofuscar o jabuticabão, né? Sim. Mas vou dar alguns spoilers. Depois do jabuticabão no verão, deve vir aí não um refrigerante, mas uma coisa aí bem refrescante aí também. Você acha que eu falo? Ah, conta, né? Eu Conta, acho né? que quem tá aqui ouvindo merece saber essa notícia em primeira Então mão. vamos contar então. A gente tá aí, eu tô com o pessoal da Picolé, Picolé, Picolé. Olha, que legal. Nós Então estamos teremos um desenvolvendo picolé. um picolé de Guaramão. Estamos em Oba! desenvolvimento para o verão. E obviamente, se tem um para o verão de Guaramão, para o carnaval, tem possibilidades. Teremos Vamos um. testar aí, né, do Jambrunão, quem sabe. Nossa, que delícia. Inclusive, sobre o jambrunão, também tem muitos órfãos por aí, né? Como é que é? Tá só atrelado ao carnaval ou tem um ano todo? Como é que funciona? Onde acha? Onde encontra? Olha, o Jambrunão, a Bruna, inclusive, vira e mexe fala isso, né? Porque ela faz a Bruna, que é da Jambruna, também é DJ, ela faz as festas e ela sempre fala, Eduardo, como é que tá de estoque, porque o pessoal fala, eu não tô vendendo porque não tem produto. E isso é uma coisa que bem recentemente a gente estabilizou, realmente ele foi um produto que a gente fez uma produção grande pro carnaval e acabou toda. E agora a gente está em alguns lugares, a gente agora não está faltando mais jambu não, a gente organizou isso. Em breve vamos expandir os pontos, mais alguns pontos para encontrar no Mamãe Bebidas, no Tá. Borda Bar, Quintal Vega. E se tiver alguma dúvida, em São Paulo tem no Festival de Filmes Vencidos e na Minerada também. E se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no Instagram, @Guaramão, que a gente
fala algum lugar mais próximo também que vai ter o Jambrunão. Ótimo. E agora a gente vai chamar a chefe Ana Clara Valadares, que é do restaurante Tom, lá na Galeria São Vicente, para contar pra gente os lugares para onde ela gosta de ir para comer e beber aqui em BH. Ana Clara, fala aí quais são as suas dicas. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, eu sou chefe de cozinha aqui do Tom Cozinha e hoje eu vim indicar alguns lugares em Belo Horizonte que eu gosto muito de ir para comer e para beber, para se divertir, sabe? Então, hoje eu começo indicando o Bar Padrim, ali no Sion, do Daniel Tassi, que é um lugar que eu gosto muito de ir para comer ótimas comidas, rango animal, nas quintas e sextas principalmente. Na próxima indicação eu tenho Porca Voadora, que eu gosto muito de ir para almoçar na sexta, que tem feijoada, ou então nos domingos, final de tarde, assim, amo. Próxima indicação, Sushinaka, que a gente tem ali uma cozinha tradicional japonesa, o executivo de lá, perfeito, sem defeitos, sempre. Indico também Pastaio, que também tem almoço executivo, mas o cardápio à la carte de lá da noite é fenomenal, vale super a pena ir. E por último, eu vou indicar o Chapuri, que é um restaurante tradicional mineiro aqui de Belo Horizonte, né? É um ótimo lugar para ir em família, para fazer grandes ou pequenas comemorações, e tem um ambiente maravilhoso, desde a recepção ali da fila de espera, até pratos para dividir em família, uma caipirinha, maravilhoso. São essas as indicações. Muito obrigada, beijos. Ai, ótimo, Ana Clara. Obrigada pelas suas dicas. E aproveitando, então, Eduardo, conta pra gente quais são as suas dicas de lugares imperdíveis para comer e beber aqui em BH. Olha, o pessoal vai falar que eu tô fazendo merchan se eu falar que são lugares de Guaramão, mas tem um ponto que é o seguinte: quando eu vou no restaurante, que eu gosto, que eu ouvi falar, eu vou dar um jeito de falar com o dono e de vender Guaramão para eles. Então, se eu citar algum lugar que tem Guaramão, né? Sim. Pode ser por essa questão também. O Tom, que eu conheci recentemente, é Da um Ana Clara. adorei. Lugar muito legal. Aí eu vou voltar também, né, para alguns lugares que eu gosto de ir. Coincidentemente também estou em família. Adoro a Cozinha Tupis, né, próprio Juramento. Casa Alvorada também é um lugar muito legal. Florestal da Bruna tem um lugar que, inclusive, fui lá recentemente. Tudo muito bom. Eu gosto de japonês, eu gosto muito do Sushinaka, ó, lá não tem Ai, Guaramão. ó, tá aí Ainda, uma né? possibilidade, ó. Não, mas eu conversei, eu fui lá, que tem umas 2 semanas eu já conversei lá, assim, né? Ainda não tem nada encaminhado não, mas obviamente eu Quem conversei. sabe? O Chapuri, o Chapuri é um lugar que eu adoro também, é muito Um legal. clássico. Deixa eu ver mais algum lugar. Pizzaria, poxa, o Forno da Saudade eu gosto muito, né? Mas, deixa eu ver. Olha, Sacanã também é um lugar que eu gosto de ir. Eles até abriram agora um Café, né? café. Lá na Savassi. Sim. É difícil, né, de lembrar. BH tá com tantos lugares, né? O Palhares também é um lugar que eu acho super gostoso, o almoço lá também. Sim, comer um caol. O Café Nice, que é um lugar que acabou de reabrir, é um lugar que quando eu trabalhava no banco, isso em meados de 2000 e alguma coisa, que eu trabalhava na Praça 7, então era um lugar próximo na época para Que tomar um legal. café, né? Apesar que eu ainda não fui lá depois, mas também inaugurou tem uma semana. Sim, Mas BH tem muita opção, né? A Porca Voadora também tá super legal. maravilhoso. O Néctar da Serra também, né? Eu sou suspeito para Sim, falar, mas é um lugar muito bom, senão não teria mais de 30 anos de história também, sim. né? Tem muito lugar legal em BH, assim, tá com muito lugar legal. Tem aí, ó. Tem que pegar um papel, uma caneta, anotar tudo isso e já fazer a listinha do check, porque é coisa demais, né? É coisa demais, né? E cada dia abre um novo e aí a gente vai acompanhando. Sim, eu vou acompanhando assim, né? Tanto como cliente e também como Sim, interessado em transformar eles em meus clientes. claro. E como é que tá a sua produção hoje? A sua capacidade lá na fábrica? Você está conseguindo atender todas as demandas? Tem plano de expansão? Como que tá esse... Olha, a primeira vez que a gente conversou, eu tinha acabado meio que de inaugurar a fábrica, isso acho que tem uns 2 anos e Acho que alguma foi coisa. 2023, Acho que foi abril de 2023. Eu tava bem iniciando, sabe? Então, assim, a gente está sempre dando um passo na parte da produção à frente do comercial, que é o ideal para não ter esse tipo de problema. Tá. Então, a gente fez uma obra grande no final do ano passado,
dobrando o tamanho da fábrica, mas aumentando a capacidade produtiva em até umas 5 vezes. Então hoje a gente está bem tranquilo que a gente acabou de finalizar essa obra, sabe? Tá. Mas basicamente, né, assim, pra gente é uma quantidade grande, mas se você pegar uma grande empresa, ainda é uma quantidade muito pequena. Mas em termos de número, por exemplo, quando a gente conversou aquela vez, eu estava vendendo na casa de umas 3.000 garrafas por mês, eu acho. Hoje a gente Tá. já tá só, sem falar do Jambrunão, tá? Tô falando só dos números do Sol. Guaramão. Tá. Que se for do Jambrunão, dá mais, mas a gente tá aí chegando na casa de umas 20.000 unidades, mais ou menos. Com o Jambrunão deve estar. E olha que a gente ainda, né? Eu e a Bruna vamos sentar para agora a gente começar a desenhar uma Uhum. estratégia, porque o Jambrunão é outro que tá igual o Guaramão no início. Ele vai indo, o pessoal vai vindo, parece pedindo pra gente. Sim. Mas com ele deve estar dando uns 25.000 por mês. E com essa obra que a gente fez, a gente está com uma capacidade de aproximadamente umas 100.000 unidades mesmo, mais ou menos. Ah, então tá ótimo. Então dá pra vir pedido aí que vocês estão Estamos preparados, né? preparados. É, muito Agora vamos bom. ver com o jabuticabão, né? Imagina, vamos ver se ele vai dar mais um pico aí nessa Ah, com produção nossa. certeza, com certeza, porque vale a pena tomar, viu, gente? Porque é muito bom. É. E agora chegou o momento delicioso da nossa conversa, que é ter comida e bebida aqui à mesa. Então, espera um minutinho aí que a gente já volta com um papo aqui apetitoso para vocês. Estamos de volta já agora com a mesa recheada de bebidas deliciosas e o pão de queijo para acompanhar, né? Pão de queijo combina sempre com tudo, né? Foi a minha escolha para não ter erro, né? Acho que todo mundo gosta, pelo menos eu não conheço alguém que não gosta de pão de queijo. Então, Não, acho que gente. foi uma escolha acertada. Vamos lá. Então, já que a gente está com as garrafas aqui, vamos falar melhor das embalagens, que eu acho Vamos, que claro. para a gente mostrar para as pessoas a ideia, a Uhum. inspiração, as diferenças. Sim, sim. Vocês começaram com a bojudinha, né? Isso. Que A é essa primeira aí. garrafa foi a Bojudinha. Inclusive, ela que eu falei aquela hora do corote, né? Que a gente escolheu porque a gente não tinha recurso. Então, a gente precisava de pensar uma embalagem que fizesse um trabalho de chamar atenção, de gerar comentário. E aí, foi até o meu irmão que falou, não, faz na do corote. Eu falei, era meio grande, você não acha meio alternativa? Ele falou, faz, vai dar certo. E aí a gente fez ela, ficou super caricata, né? Com um rótulo bem retrô e tudo. Sim. E tem uns casos engraçados quando a gente lançou essa garrafa. E como saiu muito no Mercado Novo no início, aquela região central, algumas pessoas comentando na época, né, postando, mandando pra gente no Instagram. Comprei uma garrafa dessa do Guaramão, eu tava andando lá no almoço, saí da Tupis pra almoçar, e aí recebo um WhatsApp do amigo meu. Que isso, cara? O que você fez da sua vida tomando corote terça-feira à tarde? Então, assim, uns casos desses, e eu falo, não, a garrafinha tá cumprindo bem o papel que ela se propôs a fazer. Mas aí a gente fez essa primeira, depois a gente, né, por questão de necessidade mesmo, alguns lugares achavam ela muito grande, ela querendo um pouco mais cara do que uma lata, porque ela tem meio litro, né? Sim. E aí a gente fez essa daqui, que inclusive é um desenho molde próprio. Foi o meu irmão que desenhou ela também. Muito linda, né, Que é gente? Ó. inspirada, né? Tem que falar até mais uma vez para enaltecer e agradecer o pessoal da Maticoro, que são assim uns padrinhos assim bem legais com a gente, e é inspirada em uma homenagem à primeira garrafa de Manticoro de 1947, que é uma garrafa de vidro deles. E aí ela é uma cepa de uma garrafa, né? Que é outro caso engraçado. As garrafas PET, elas são uma pré-forma que é soprada, né? E ganha o formato. Aqueles tubinhos de ensaio que a gente tem temperos. Tá. E elas têm as gramaturas para você adequar o tamanho das garrafas. Então a gente foi fazer, e uma curiosidade é que essa de 300 ml, ela é mais pesada do que a de 500 ml. Olha. Por quê? Porque como a bebida tem o gás carbônico, tem o CO2, ele, quando a bebida está geladinha, ele fica quietinho. Mas quando a bebida está quente, ele quer sair. Aham. Né? Tanto você vê quando você vira um refrigerante quente, é espuma para todo lado. Sim. E quando a bebida depois ela vai ficar num cantinho ali, no tempo, o CO2 quer sair. Então, quando a gente fez essa garrafa, a primeira vez que a gente mandou fazer o molde e eu mandei fazer só para um lote de teste, no dia seguinte ela estava igual uma berinjela. Ela esticou inteira assim a garrafa. Nossa, o que nós vamos fazer? Aí nós tivemos que pegar e usar, a gente usa para 300 ml, o que o pessoal usa para fazer a garrafa de 1 litro,
né, para poder manter o desenho e preservar o gás também, que acabou que a gente precisou de fazer assim para ela poder ficar com um desenho diferente. Então já vamos começar a beber, né? Ah, Porque pois aqui é, a já gente contando o tá caso, com... né? Já Deixa eu deu te servir, né? vontade de... Vamos lá. Pode pegar a mais clássica aqui, então vou Por mostrar favor. coisa que é bom que dá para nós dois, né? Ó, deu pra ouvir, gente, o barulhinho? Esse barulhinho maravilhoso do gás? Acho que não, né? Não tem problema não, mas eu vou abrir a zero daqui a pouco, a gente abre Isso, outra aqui. a gente vai beber um bocado. Aqui. Vamos lá, obrigada. E vamos servir Olha nesse só. aqui. Vou tomar também, né, gente? Porque Por favor, me eu ainda não acompanhe. cansei de tomar Guaramão. Né? Eu tomo todo dia. Enjoa, não tem como enjoar, não, né? Eu sou suspeito de falar, eu tomo todo dia, até mesmo porque eu tenho que experimentar os lotes, né? Até hoje eu não enjoei, não. Acho que quem já tomou desde 2017, acho que dá pra tomar mais umas décadas ainda sem enjoar, né? Com certeza. Ó, tá com Vamos gás. fazer um brinde, né, gente? Vamos. Tô aqui, ó, Saúde. ao Guaramão. A nós, né? Coisas boas pra todos nós. Nossa, gente, é muito bom. Tem o limão, ele realmente dá um toque muito especial, né? Ele tira aquele doce que às vezes fica meio enjoativo, né? Aquele sabor às vezes um pouco infantil. Até brinco que o Guaramão é refrigerante para adulto que criança gosta. É, Não é aquela coisa mega doce, com aquele sabor tutti-frutti ele tem. sim. E a ideia do limão é essa, né? Ele tirar, que ele dá uma quebrada no final. E essa preocupação com o açúcar, de reduzir o açúcar, e aí a gente entra no zero. Essa já era uma preocupação sua, né? Já desde a concepção da receita. Sim, sim. Mesmo porque ela é uma bebida que foi inspirada no suco do néctar. Lá é um restaurante de alimentação saudável. Então, Tá. as coisas lá já tem uma, né, já são mais saudáveis. E o Guaramão nasceu assim. Então ele já nasceu bem menos doce. Só que mesmo assim a gente ficava sempre o pessoal cobrando, tem que ter um sem açúcar, tem que ter um sem açúcar. E aí foi aquela ideia de fazer não, se eu vou fazer um sem açúcar, eu vou evoluir o Guaramão. Então ele tem um corante natural, ele já é com estévia, né? Fora o Guaraná que já é natural e limão que a gente já usava. Então foi bem difícil. Foram muitas versões até chegar aqui, mas acho que hoje deu super certo. O pessoal tem gostado demais do Guaramão sem açúcar. E aí tem, né, daqui a pouco a gente vai experimentar também, tem o Jambrunão, que a lata dele, né, eu tava até contando aqui, que é toda a logo do Jambrunão é exatamente a combinação das fontes do Guaramão com a da Jambruna. E assim também é a embalagem, ele é um retalho das duas marcas. Olha que legal. Aí eu tenho que agradecer aqui, né, esse maravilhoso pão de queijo que o pessoal da Copa Cozinha cedeu pra gente aqui. Sim, Maíra, obrigada, e meninas. Vamos comer? Vamos aproveitar. Vamos, Então, eu já tava tem um de olho. gancho aqui pra gente comer esse pão de queijo, né? Porque é isso, pão de queijo combina com tudo mesmo e vamos lá. Não, eu sou fã, viu? Um pão de queijinho é bom demais. Bom, Esse é muito bom, né? nossa, muito bom, gente. Vamos ter que falar de boca cheia, porque vamos comer esse pão de queijinho É. aqui, batendo papo. Um golinho de guaramão, né? Exatamente. E Pode me falar. fala das cores. Vocês começaram com o vermelho, agora tem o verde pro zero. De onde vem essa escolha? Eu queria que tudo que a gente faz, a gente tem um apelo da identidade visual muito grande. Então, desde a nossa logo, as embalagens, as garrafas. E a ideia fosse que os dois ficassem bem um do lado do outro. Então a ideia foi transformar o zero, né, que já tem essa pegada aí do verde, já para trazer mais essa sensação do natural, e usando o negativo do outro. Um é vermelho principal com verde, e esse é verde com vermelho, né? E o jabuticabão, obviamente, é roxo, né? Não tinha como ser diferente. Roxo com verde. E, bom, basicamente é isso aí que são as cores das garrafinhas aí. E o público do Guaramão, já deu para você entender quem são essas pessoas que são realmente fãs e buscam e compram sempre? Tem um perfil? Olha, é difícil de falar, porque o público hoje, basicamente, ele vem da onde que a gente nasceu. E à medida que a gente entra em novos lugares, que a gente faz um trabalho, a pessoa experimenta, gosta, a gente vai ganhando um novo público. Mas o público do Guaramão, que hoje conhece mais, é o pessoal ali da Zona Leste, que é o lugar que a gente está mais presente, do centro, Zona Leste, ali onde tem
Santa Teresa, Floresta, Santa Efigênia, que é o lugar que a gente tem mais pontos de venda, assim, sabe? Considerando, né, em Belo Horizonte. Mas hoje seria mais essa turma. Agora, a gente vai entrar nos lugares novos e tem gente de tudo quanto é tipo, né? Sim. A gente já participou de casamento, festa Ah, que legal. infantil. Inclusive, teve um evento engraçado que um cara que adorava Guaramão, que tem, sei lá, 500 mil seguidores no Instagram. Daqui de BH? Eu esqueci, acho que é Marcos o nome dele. Ele tem uma cachorra caramelo, né? E ele fez uma festa de aniversário e ele pediu pra gente estar junto lá na festa dele. Então é cada coisa assim, cada hora a gente descobre uma pessoa diferente, com um perfil completamente diferente do outro que gosta. Então a ideia é agradar todo mundo, né? Um produto legal, feito né, com capricho, né? Sim. Buscando fazer uma coisa bacana também com parcerias pela cidade afora. Então, acho que nós vamos agradar. Todo mundo é meio exagerado, né? Mas acho que muita gente a gente ainda vai conquistar aí de Com públicos certeza. distintos. E com o zero, inclusive, vamos beber o zero também, que eu acho Vamos, que é bom né? a gente experimentar. Vamos ver se tá com Diferente. gás, né? Aí eu vou abrir a garrafinha aqui e não dá o estalinho, né? Aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cuidadinho, né? Aê! Aí, obrigada. Agora eu tenho que acabar com o meu Agora aqui, vamos né? no zero. Falando demais, não acabei não É, bebendo não. tanto, né? Hum. Olha, gente, a diferença é muito sutil. E isso é difícil de acontecer, né? Porque muitas vezes tem aquele sabor residual do Sim, sim. adoçante, ou às vezes até acho que muitos são até mais doces do que o original, né? Porque exagera na quantidade e tal. E esse aqui, realmente, a diferença é bem sutil, né? O adoçante adoça muito mais, então geralmente o pessoal quer parecer que tem o docinho lá, mas o adoçante ele é um doce diferente, né? Se você erra a mão, ele passa muito. O Sim. stevia, ele adoça entre 300 e 400 vezes mais que o açúcar proporcionalmente. É Nossa. muito mais, então você tem que ser. Por isso que a gente demorou tanto tempo. Eu sou muito criterioso com essas coisas. Eu quero lançar tudo, mas tem que estar muito acertadinho. E o Guaramão Sim. Zero eu acho que foi uma coisa bem acertada. Ele saiu muito legal. O pessoal adora ele hoje em dia. E ele já está representando quase uns 40% das vendas já. Nossa, bastante Entre então, 30 e né? 40. E isso considerando as duas embalagens. Embalagens. Aham. Tá, ó, muito bom. Agora acho que a gente já pode experimentar um álcool, né? E Já deu, aí? né? Já passou aqui, já são, Já? né? Vamos lá. Os horáriozinhos, né? Já dá, né? Jambu Vamos lá. não, que lembrando aqui é cachaça de jambu, da Isso, Jambruna, mais o exatamente. guaramão, que é guaraná e limão, mais laranja, não é Tem um isso? toquezinho de laranja. E por que que a laranja entrou nessa combinação? Olha, antes de abrir, então, deixa eu contar um pouquinho como é que foi isso. O pessoal da São Sebastião, foi através do Augusto, que eles têm também. Então, outros empreendedores da bebida, outra cervejaria legal que está aí com vários empreendimentos também. Inclusive, eles estão lá com a Aldeon no Mercado Novo, Fino, que é a pizzaria, a Mercearia Taiabares, e o Gabo, que também é uma collab com o pessoal da Lamparina, né? E Sim. a Ornella, que era chefe da Florestal. Eles me apresentaram a Bruna. E aí a gente chegou, né? E sentou um dia lá no Mercado Novo. Falei, não, acho que tem tudo a ver. Um dia eu tava no bar do Tião, que é outro bar deles. E aí eu peguei um guaramão e pus um pouquinho de jambruna e achei uma delícia. Falei, não, tem que conectar vocês. E aí a gente até começou juntos, né? Depois que seguiu só eu e a Bruna. E aí a gente sentou no Mercado Novo, nós três. Simplesmente a Bruna levou uma garrafa de jambrunão. Eu peguei, a gente sentou no Tupis, então eu já pedi lá o guaramão lá. E a gente montou a proporção na hora. Falou, tá muito bom. O que a gente pode fazer para isso aqui? Tá faltando alguma coisa. Aí eu falei, gente, eu acho que se colocasse um toque de laranja. Aí o Augusto levantou, foi lá na lamparina, pegou uma casca de laranja. A gente foi lá, usou ela e falou, é isso. E foi simples assim. E eu vejo um monte de gente fazendo um desenvolvimento e chama mixologista e chama engenheiro de alimentos e faz 1000 testes e diluições. A gente sentou lá, fizemos a receita na hora e a gente seguiu ela até hoje.
A única coisa que a gente fez foi diminuir um pouquinho a graduação alcoólica, que a gente achou que ficou mais legal com um pouquinho menos. A Tá. gente começou com 7,9, caiu para 6,9 e a gente achou que chegou agora no 5,9, que tá o ideal. Ah, então foi uma boa redução, né? Foi. A gente foi chegando para chegar, mas foi a única coisa que a gente mexeu. O Fora isso, a gente resto. sentou e na primeira que a gente fez, saiu e ficou numa sentada lá, comendo petisco e tomando guaramão com a jambruna. Nossa, maravilhoso, né? Ó, Podemos servir? vamos lá, o barulhinho. Eita! Opa! Quase que eu fiz bagunça aqui, mas não cheguei a fazer, não. Deixa eu te servir nesse que eu Vamos te lá. passo. Ah, tá. Olha. E a cor é a cor do guaramão, É a né? cor do guaramão. Um pouquinho mais de Você limão, já talvez. experimentou o jambrunão? Não, vai E ser vai a ser minha aqui primeira ao vivo. vez. Obrigada. Vamos lá. Vou te esperar para a gente poder fazer o brinde, Ah, né? tem que ter, né? Porque tem que ter um brinde. Aí, saúde. Saúde. Vamos lá. Nossa, muito boa. Gostou? Muito. Legal, né? Ficou Eu, uma eu combinação gosto bacana, muito né? de cachaça. Para mim é o destilado mais gostoso que tem. Então, assim, isso aqui tá delicioso. Ficou bem equilibradinho, né? Ficou. Agora é perigoso mesmo, viu? Porque você não sente o álcool Pois é. assim. Então, Ficou suave, né? ficou bem suave. E Então, o jambu, você vai sentindo ele à medida que vai tomando, ele vai acumulando, sabe? Porque a cachaça, você toma aquele golinho e sua boca fica toda dormente, né? E a ideia não era que ficasse assim, porque a cachaça você toma só aquele pouquinho e uma bebida dessa você vai tomando bastante. sim. Então a gente fez ele de uma forma que ele vai chegando aos poucos, ele vai acumulando e tudo mais, para não ficar enjoativo, né? Para quem não sabe, né, o jambu é uma planta do Bem norte, lembrado, bem né? lembrado, Que exatamente. tem a fama de fazer a língua tremer, né? Dá uma Exatamente. certa dormência e tal. É isso Então, mesmo. essa é a brincadeira, né? Que é até a logo acho que é o slogan da Jambruna treme, eu acho que é. E a logo também é com todo tremidinho, mas a ideia é essa. Então acho que, igual eu falei, eu sou suspeito para falar das coisas que a gente cria, mas eu acho que ficou bem legal a parceria, assim, tanto que tá bem bacana, assim, sabe? Muito As bom. festas que a gente faz, o pessoal adora, né? Geralmente o pessoal sempre elogia bastante. Sim. E por ser, a gente tá falando de um drink que é enlatado, que tem qualidade, né? Porque às vezes a Sim, gente encontra no mercado coisas que não são tão legais, né? Que sim, são sim, prontos, que não são tão interessantes, saborosos. E no fim sim. das contas é o que importa, né? A gente é muito criterioso com essa parte de insumos, da qualidade. E até um momento propício para a gente falar com essa situação que está aparecendo aí, né, em São Paulo, dessas bebidas Pois adulteradas é. aí, né, não, a gente é muito criterioso. Tem o pessoal da cachaçaria lá, que a gente conhece, a Bruna que fez a ponte, né, então a gente tem toda a procedência, o pessoal traz para a gente a cachaça, a gente coloca, a gente infusiona o jambu na Legal. cachaça, o resto do guaramão, então a gente tem um processo bem controladinho, com todo o material que a gente usa e os insumos com bastante qualidade e aí traduz no copo, né? Chega uma bebida Sim, boa, leve, refrescante e, muito boa. de certa forma, perigosa, né? Que você falou, Sim, né? você Porque nem você toma sem percebe, perceber. é. E você pensa em levar o guaramão para lata? Essa é uma possibilidade, vidro também. E eu já vou emendar com a pergunta: quando Aham. teremos guaramão 2 litros? Precisamos. Não, não teremos? Então, vamos lá. Em relação à lata. A lata é uma questão assim, a lata é universal. E é um produto que o restaurante adora porque ele empilha, todo mundo gosta de beber também, que ela gela mais rápido, ela é prática, só que ela é mais cara. Tá, Então, para bebida mista, você consegue absorver, porque é uma bebida que é mais cara, você consegue embutir. O refrigerante que, por mais que a gente tenha um apelo do artesanal, você está brigando com os grandes e eles têm um preço muito agressivo. tá, O pessoal é dono da cadeia produtiva inteira, eu compro tudo. Então a gente tem esse porém que ele aumentaria o preço, tá. mas está em vista, é uma coisa que a gente vem olhando com calma para poder ver se a gente consegue viabilizar. Eu quero muito colocar o Guaramão em lata. Só outra pergunta foi em relação A vidro ao também, vidro, de 2 sim. litros. O vidro a gente chegou até a comprar, nós temos 1.000 garrafas lá que a gente silcou na mão também, foi silcado lá no Mercado Novo com o pessoal da CGC, que é um casal mais velho, muito legal, feito tudo muito artesanal. Só que a gente não chegou ainda a colocar
pela questão de logística, que a gente achou que pra gente seria muito complexo. Aí isso foi antes até da nossa garrafinha da de 300 nova. Ah, tá. Então tá lá. Talvez a gente acertando em algum momento essa forma da logística, a gente tem vontade de colocar. Seria numa caçulinha 300 ml âmbar, igual de cerveja. Ai, que Ficou legal. super charmosa a garrafinha. Aí é uma questão da gente chegar num momento que a gente consiga fazer isso com qualidade. A gente achou Tá. que talvez a gente pudesse tropeçar, ou se muita gente viesse querendo, a gente parecer que a gente está privilegiando alguns, né? Então a gente deu uma segurada no vidro. Tá. E em relação à sua outra pergunta, tem uma estatística que a gente estava estudando, na verdade, que é a seguinte. Hoje, para poder, quando você entra no supermercado, a garrafa que mais vende é a de 1 litro. Ela está tomando frente da mais da de 2 litros e das menores, assim, nesse caso, de volume. Eu acho que não estou falando nada baseado. Eu acho que a de 2 litros, geralmente o pessoal compra muito para festa, né? Sim, sim. Porque ela perde o gás. E a de 1 litro, ela é aquela que quando você gosta, ainda você consegue tomar em mais vezes e tal, e já tem um preço com bom custo-benefício. Então, respondendo de forma direta a sua pergunta, sim, está em vista para sair a garrafa de 1 litro de Guaramão em alguns meses, que não serão muitos, viu? Olha, Do mais um normal e dos spoiler sem aqui. açúcar. É mais um spoilerzão. Oba! Já tô, inclusive, joguei a missão lá pro meu irmão me ajudar, ele já tá meio que desenhando a embalagem, já tá olhando a garrafa que vai ser. E vai ser mais uma garrafa totalmente diferente dessas duas. Ah, vai ser diferente então. É outra com uma identidade própria, mas também com a mesma pegada de lembrar uma garrafa mais antiga, uma garrafa de refrigerante, né, dos anos passados aí. Muito bom. Então são muitas novidades que estão por vir, hein, Ah, Eduardo? tem muita coisa, Muita viu? coisa. Muita E coisa. eu andei vendo no Instagram que vocês soltaram lá também uma pergunta sobre loja online, Ah, sim, produtos. verdade, verdade. A gente começou a fazer, acabou que a gente deu uma segurada por causa dessas outras coisas que a gente virou e também é complexo para fazer essa parte, não da lojinha, mas depois de ter lá, ter embalagem, ter tudo. Mas, como você viu mais cedo, né, o chaveirinho, a gente tá com camisa, daqui a pouco é ecobag, boné, tem bastante coisa. A gente tá montando a estrutura e tá em vista aí. Eu acho que mais, assim, início do ano que vem deve sair a nossa lojinha. Aí mostra o boné para as pessoas, abaixa um pouquinho aí, olha que Bonézão do legal. Guaramão, tem esse, tem o verde e o chaveirinho também, né? Que eu até dei pra vocês. Eu devia ter até Lindo, entregado aqui, ó. Mas entreguei antes. A gente fez uns chaveirinhos, tá cheio de coisa, os quadros do Guaramão. Vai ter muita coisa legal, assim. Legal. E é para esse ano ainda? Olha, eu não acho que a gente vai conseguir fazer pra esse ano, não, porque quando eu soltar o jabuticabão, eu acho que eu vou ter tempo nem de respirar. Mas se der certo da gente soltar esse ano, seria muito legal. Mas eu sendo bem pé no chão, eu acho que vai ser pro ano que vem, pro primeiro Tá. semestre do ano que vem. Ótimo. Então vamos aguardar ansiosamente aí essas novidades. Sim, sim, sim. Ótimo. Eduardo, muitíssimo obrigada. que Parabéns pelo agradeço. trabalho. Muito legal ter pessoas como você aqui na nossa cidade, né? Que tem essas iniciativas, que trazem o novo e ao mesmo tempo resgatam histórias. É muito legal. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço poder vir aqui contar a história, né? Ser sempre tão bacana aí, tão receptivo e fazendo aí essa diferença na cidade aí para quem está empreendendo na área da gastronomia aí, dando voz aí, dando visibilidade. E bacana demais. Para mim, sempre que quiser aí ouvir alguma história e novidade, eu sempre vou ter, então você pode me chamar sempre. Pois Vai é, ter vamos. sempre alguma coisa nova aí pra eu apresentar para vocês. Com certeza conversaremos de novo. Vai ser um prazer. Obrigado demais. Obrigada. E obrigada a você que ficou até o final aqui com a gente. Espero que tenha tido vontade de tomar um guaramão bem gelado, e João Brunão também, que eu garanto que você não vai se arrepender. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau.